Meus amados irmãos e meus amigos, estamos mais uma vez, pela graça e misericórdia do Senhor, diante da Sua palavra, para mais uma lição de Deus através da Bíblia Sagrada aos nossos corações. Quero dar continuidade falando sobre as revelações de Deus na pessoa de Jesus aos homens. Eu quero ler para a lição de hoje um texto que está em Atos capítulo 10, versículo 38. Assim diz a palavra do Senhor. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus, o homem a quem Deus ungiu, e andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos de Satanás. Eu gostaria de mais uma vez estar orando, pedindo ao Senhor que abra nossa mente para compreendermos a sua palavra. Vamos então orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por estarmos diante da tua presença. Obrigado, Deus, pelas tuas misericórdias em nos fazer acordar, levantar, andar, ouvir, ver, falar, sentir e lembrar. Obrigado, meu Deus, pela tua real presença conosco, através da tua santa e bendita palavra. Pedimos que o Espírito do Senhor esteja abrindo as nossas mentes para que possamos compreender a lição, a mensagem, o ensinamento que o Senhor tem para nós através desta palavra. Eu oro pelo meu irmão, pelo meu amigo que neste momento me acompanha através da mensagem. Abençoa a sua vida, abençoa o seu dia, abençoa a sua família. Eu oro agradecido no nome precioso de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Jesus, na verdade, é o personagem central de toda a Bíblia Sagrada. Deus o ungiu, quer dizer, Deus o autorizou, ele lhe deu o poder para fazer coisas miraculosas. No capítulo 28 de Mateus, o próprio Jesus disse aos seus discípulos: a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Eu gostaria de, nesta mensagem, estar falando sobre o ministério do Senhor Jesus e algumas particularidades importantes do ministério de Jesus durante os 3 anos que ele esteve aqui, especialmente dedicando a sua vida à obra do Pai, à obra de Deus. Ele andou, na verdade, por toda parte, fazendo bem a todos e curando os oprimidos de Satanás. Nós temos algumas lições interessantes e entre elas nós temos no capítulo 19 de Lucas, Jesus entrando em Jericó. Entrando em Jericó, segundo a Bíblia, ele salvou um homem chamado Zaqueu. É uma história, é uma lição que nós já aprendemos aqui em mensagens anteriores. Ao sair de Jericó, ele salva um homem chamado Bartimeu. Mas, afinal de contas, quem realmente era Bartimeu? O capítulo 19 de Lucas diz que Jesus, entrando em Jericó, ele encontra com Zaqueu. Ele se revela a Zaqueu, salva Zaqueu, e a declaração está no versículo 9, quando ele diz: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. E a Bíblia Sagrada registra no capítulo 9 de Marcos, eu gostaria de ler
para o irmão e amigo a saída de Jesus da cidade de Jericó, e ali ele se revela a um homem chamado Bartimeu. Olha o texto de Marcos capítulo 10, verso 46 especialmente, a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. O verso 49, eu quero chamar-lhes a atenção, porque nos diz o seguinte: e Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E o verso 50 diz que ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Olha que revelação interessante, que encontro surpreendente, que encontro maravilhoso, este encontro de Jesus com Bartimeu, o cego. Olha, eu quero trazer aqui nessa lição alguns episódios, ou seja, algumas particularidades que me chamam muito a atenção nesse texto. Alguns detalhes de grande precisão. Nós temos aqui a história de um homem cego, um homem que estava pedindo esmola. Além de cego, era um mendigo que vivia de pedir esmolas. Mas entre tudo isto que este homem fazia, me chama muito a atenção a sua percepção e o seu discernimento. Diz o versículo 47 que ele percebeu que passava uma multidão. Embora sendo cego, ele percebeu, ele sentiu que passava naquele momento, saindo de Jericó, uma grande multidão. Mas também ele tinha um discernimento muito grande. Ele discerniu entre aquela multidão alguém muito especial. Ele pôde discernir Jesus. Ele disse que, clamando, disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ora, aquele homem poderia até não saber ou não compreender Jesus como o prometido de Deus, como a semente da mulher, como a raiz de Jessé, como a base, a pedra angular, o primeiro, o último, mas ele compreendia que aquele homem era filho de Davi, era descendente de Davi, homem de Deus. Portanto, ele tinha uma percepção muito grande. Uma outra coisa que me chama a atenção deste homem é a resistência e persistência dele diante da impossibilidade, diante da resistência dos discípulos, dos seguidores de Jesus, que simplesmente mandavam que ele se calasse. Diz o versículo 48 que eles disseram: cala-te. Era mais ou menos como que dissesse: você está falando com o rei, você está falando com o mestre, com o Senhor Jesus, o homem a quem Deus ungiu, e tu és um cego, um mendigo, um pedinte de esmolas. Portanto, cala-te. Ele não vai te dar atenção. Ele não vai perder tempo com alguém que está às sarjetas das ruas. Ele não vai perder tempo com alguém que não tem nenhum significado, com alguém que não tem um nome, com alguém que não tem uma reputação. Mas aquele homem é tão persistente diante da atitude dos discípulos de Jesus, dos seguidores de Jesus, que o verso 48 registra dizendo que ele clamava ainda mais, dizendo: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Diante da persistência de quem clama, Jesus toma duas atitudes que me chamam muito a atenção. Diante desse clamor deste homem, primeiramente, Jesus, no versículo 49, Jesus parou.
Verso 49, a abertura do verso, diz que Jesus parou. Ora, mas o parar de Jesus não era uma coisa tão simples assim. Não era apenas parar corporalmente, não era apenas parar a caminhada, mas era parar uma multidão. Porque no verso 46, a Bíblia dá conta de que era uma multidão que estava seguindo a Jesus. Qual é a dedução que nós temos aqui? Logo, se Jesus parou, toda a multidão também parou. Que coisa inédita! Olha, Jesus estava agora parado e a multidão inteira estava também parada com Jesus. Parados para ouvir, para atender a um homem cego, a um homem sem nome, a um homem sem reputação, a um homem que estava à beira do caminho pedindo esmola. Você já viu algo semelhante? É óbvio que a gente tem visto a cidade parando para um cortejo, para, sei lá eu, um desfile político, para a chegada de alguém que é muito importante na sociedade, para uma figura de grande nome na sociedade. Certa vez, Jerusalém totalmente parou para ver Jesus entrando, o Rei da Glória. Mas parar o Rei para atender um mendigo, para atender um sem nome, para atender um sem reputação, um cego, um mendigo, isso não é comum. Sabe a lição que Jesus nos dá aqui? É que ele para nos ouvir quando nós clamamos. O profeta Jeremias disse: clama-me e responder-te-ei. Buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Ninguém que clama a Jesus ficará sem a atenção dele. Portanto, meu amigo, clama agora. Ele está te ouvindo. Não sei qual a sua necessidade, não sei qual a sua reputação, não sei qual o nome que você tem na sociedade, não sei qual a sua posição social, mas a verdade é que todos aqueles que clamarem Jesus o atende. Seja ele grande, seja pequeno, seja bonito ou feio, seja rico ou pobre, Jesus atende a todos que clamar a ele. Uma segunda atitude que Jesus tomou naquele momento, além de parar para atender aquele homem, foi chamar pelo seu nome. Jesus o chama. O verso ainda 49, a parte B do verso, diz que Jesus o chamou. Jesus chamou o cego. E o povo agora disse para aquele homem: tem bom ânimo, Jesus está te chamando. Olha que coisa interessante. Agora não era apenas Jesus quem chamava o homem, mas a multidão quem o chamava. É assim que Jesus age com aqueles que lhe buscam, com aqueles que lhe clamam, com aqueles que recebem-o como Senhor e Salvador, com aqueles que desejam recebê-lo como Senhor e Salvador. Agora, Jesus está chamando aquele homem. Sabe que Jesus está te chamando também? Sim, Mateus capítulo 11, verso 28, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Portanto, Jesus está te chamando. Jesus está nos chamando. Clama, e ele te ouvirá, e ele te chamará, e receberá dele a grande bênção. Porém, querido, diante de tudo isto, me chama a atenção que o versículo ainda 50 do texto diz que aquele homem renunciou o mais importante que ele tinha naquele momento. Ele deixou a capa. Ele largou a capa. O que significava a capa para aquele mendigo? Todo mendigo geralmente carrega um amuleto consigo. Carrega um saco velho com algumas bugigangas. Ele carrega geralmente um papelão sobre os seus ombros. E este carregava, por sua vez, uma capa. Quem sabe aquela capa era a única cama que ele teria
para deitar sobre ela. Quem sabe o único abrigo que ele se abrigava do frio durante a noite. Quem sabe o único abrigo que ele se abrigava do calor do sol, para fazer um pouco de sombra sobre si nos momentos que ele estava descansando. A verdade é que aquela capa para o mendigo representava muito para ele. E ele largou a capa. A Bíblia diz no versículo 50 que ele largou a capa e foi ter com Jesus. A lição que nós temos aqui é que Jesus quer que nós larguemos, muitas vezes, aquilo que mais representa para nós, porque nem sempre o que representa para nós, na verdade, representa para Jesus, diz alguma coisa para Jesus. Mas a verdade é que o homem que procura Jesus, o homem que clama por Jesus, o homem que deseja Jesus, ele vai descobrir que por mais precioso que sejam os seus bens materiais, Jesus é muito mais importante. Jesus significa muito mais para este homem do que todos os bens que ele tem, do que todos os teres que ele tem neste mundo. Por isso ele largou a capa e foi ter com Jesus. Mas o homem que clama, o homem que renuncia, o homem que se levanta, o homem que corre para Jesus, ele é surpreendido com a presença, ou seja, com a atenção de Jesus. Olha o que nos diz o versículo 50, ou seja, o versículo 51. Jesus falando disse-lhe, agora é Jesus falando com o homem. Ele até agora falava com Jesus, mas agora Jesus se volta e fala com ele. E Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? Jesus queria saber o que ele queria. É verdade que Jesus sabia, mas por que Jesus perguntou o que queres que eu te faça, se Jesus sabia que ele era um cego, que ele era um mendigo necessitado? É que Jesus não pode fazer absolutamente nada a ninguém sem que a pessoa queira. Jesus respeita extremamente o ser humano. O homem foi feito com livre-arbítrio. Ele tem liberdade de escolha. Por isso Jesus lhe perguntou, que queres que te faça? E ele simplesmente disse, Senhor, que eu veja. Mas nós nos surpreendemos ao ver que a resposta de Jesus em atender esse mendigo vai muito além do desejo que ele tinha, vai muito além do querer dele. Porque o versículo 52 diz, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Que maravilha! Aquele homem não recebeu apenas a vista, ele recebeu também a salvação da alma. Queridos, é isto que Jesus quer fazer com todos nós. No episódio de Zaqueu, no capítulo 19 de Lucas, no verso, especialmente no versículo 19, o versículo 10, ele diz, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, clame agora. Jesus está passando. Ele está te buscando. Ele quer te salvar. Hoje deve acontecer o maior de todos os milagres na sua vida e na vida da sua família. Em Atos capítulo 16, verso 31, disse Paulo, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aquele homem cego recebeu o maior de todos os benefícios. Jesus está aqui. Ele quer te beneficiar com o maior de todos os benefícios, a salvação da tua alma. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.